Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Estamos juntos mais uma vez. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e hoje começaremos a trabalhar com o importantíssimo capítulo 9. Vamos juntos à nossa linha do tempo. Sabemos que o Senhor Deus Todo-Poderoso visitou os pais por intermédio dos profetas e trouxe a primeira revelação sobre ele mesmo. No momento correto, Deus envia Jesus Cristo para nos trazer a completa revelação sobre ele. E desejando que soubéssemos do futuro, ele nos deixou todo o Apocalipse, que em primeiro lugar fala de todo o período que estamos vivendo e vamos viver, período da igreja. Aí seremos arrebatados e começará um período terrível na história humana, a grande tribulação. Por fim, o Senhor voltará e estabelecerá um milênio. Nós estamos juntos trabalhando na grande tribulação, que é esse período de 7 anos. Distribuído em 2 grandes períodos de 3 anos e meio que iniciar-se-á exatamente com o arrebatamento nosso, com Cristo nos recebendo nos ares, e terminará com a segunda vinda de Cristo, quando ele retornará para a grande guerra do Armagedon e aí estabelecerá o milênio. Dos capítulos de número 6 até quase que o final do Apocalipse, você tem exatamente esse período chamado Grande Tribulação. E nós estamos agora no 7º selo, aonde 7 anjos com 7 trombetas estão anunciando grande ira da parte de Deus. O capítulo 8 começa de forma muito terrível. O momento seria tão assombroso que no céu haveria silêncio por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo o altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Daí você tem, no 7º selo, 7 anjos, 7 trombetas e 7 terríveis juízos de Deus e do seu Cordeiro. Nós já tivemos o prazer, então, de entender que a ira de Deus e o juízo começam desde o 1º selo. E quando chegamos ao 7º selo, nós vemos que a abertura do 7º selo pelo Cordeiro faz com que 7 anjos e 7 trombetas surjam com ira de forma muito mais radical e terrível, descendo sobre toda a terra. Vimos a primeira trombeta. Você se lembra dela? O primeiro anjo e a primeira trombeta traz à humanidade chuva de saraiva e fogo, simplesmente misturada com sangue. A segunda trombeta, você tem um anjo que toca e infelizmente é lançado no mar como que uma grande montanha de fogo ardendo, e vai embora, simplesmente a terça parte do mar. Vai embora a terça parte das criaturas que habitam no mar e, infelizmente, a terça parte dos navios.
Vimos ontem que com a terceira trombeta, agora o problema sério atinge as fontes de água, as nascentes de rio, que simplesmente são atacadas pelo absinto, e muito sério problema vem no tocante ao abastecimento mundial. E terminamos ontem vendo a quarta trombeta, e você tem um quarto anjo que toca a sua trombeta e simplesmente foi ferida. A terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, e isso provocará, meus amados irmãos, cataclismas seríssimos em toda a fauna, em toda a flora e em toda a vida nesse momento. E é óbvio, a cada trombeta tocada e a cada momento de juízo de Deus, os 144 mil estarão anunciando. É o juízo do Cordeiro, é o juízo do Cordeiro, e muita gente entendendo o evangelho eterno da salvação e sendo morto pelo anticristo nesse momento e se tornando mártir e salvo para estar diante do trono de Deus para todo sempre. Mas agora chegou o momento da quinta trombeta, da sexta trombeta e da sétima trombeta. E o que antecede essas três trombetas é um momento histórico tão terrível, tão tenebroso, que um anjo voa pelo céu e diz exatamente o seguinte: ouvi, ó moradores da terra, ai, ai, ai de todos vocês, porque o que está por vir é bem pior do que já aconteceu. Eu quero lhe chamar a atenção exatamente para isso. Toda vez que na Bíblia existe uma repetição de uma determinada expressão, Deus está chamando a atenção de todos que estão lendo o texto para algo muito sério que vai acontecer. Veja que quando os anjos diante do trono de Deus cantam Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso e a terra está cheia da sua glória. A repetição Santo, Santo, Santo é para simplesmente falar e caracterizar e deixar bem clara a grandiosidade de Deus e a santidade de Deus que está acima de qualquer coisa. E eu quero te chamar a atenção. Os três ais aqui, ai, 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 dos moradores da terra, estão a significar a seriedade e o problema que está chegando, que é absolutamente descomunal. E agora vem a quinta trombeta, ou seja, o primeiro ai. Veja que Apocalipse capítulo 9, versículo de 1 a 12 diz de forma muito tranquila o que aqui está. Vamos para o texto? E o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela do céu que caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Meu amado irmão, a coisa agora começa a esquentar de forma terrível, porque se você parar e pensar, já no início do capítulo 9, nós queremos destacar exatamente isso. Tocada a trombeta, se vê uma estrela que vem do céu, que tem a chave de um poço, chamava o Poço do Abismo, e essa estrela abre o Poço do Abismo. Em primeiro lugar, é lógico que aqui a palavra estrela está se referindo a um anjo que descerá dos céus
e que virá com uma chave, que significa autoridade e poder dada por Deus, para abrir um local terrível chamado abismo, poço do abismo. Muitos autores chegam a dizer que esse anjo que aqui está como o anjo que cai do céu só poderia ser um anjo caído. Alguns chegam a dizer que poderia ser o próprio Satanás, já que toda vez que a Bíblia diz sobre anjos caídos, se refere a anjos expulsos do céu como resultado de um juízo divino. Entretanto, há uma questão muito relevante aqui. Você tem um anjo que desce do céu e foi dado a ele a chave do poço do abismo. Se você parar e pensar, então, nesse sentido, a ação deste anjo é absolutamente controlada por Deus, é lhe dada autoridade para abrir o abismo e, obviamente, soltar de lá demônios que iriam atormentar os moradores da terra. Então, eu, pessoalmente, prefiro acreditar, como vários estudiosos acreditam, que esta estrela caindo, esta estrela descendo, ela está no sentido de alguém absolutamente especial, escolhido por Deus, com autoridade dada por Deus para, em nome do Senhor, abrir este abismo e permitir que demônios de lá saiam para simplesmente executar a vontade de Deus. Então eu perfeitamente creio, e você não precisa me seguir nesse ponto, se você crê que aqui o anjo caído é realmente um demônio ou até mesmo Satanás, eu prefiro acreditar que, em razão dessa chave na mão dele, seria um anjo de Deus que possui exatamente poder para um desiderato específico da parte de Deus. Específico da parte de Deus. E olha que loucura, hein? Deus dá então a este anjo o poder de abrir o abismo, as chaves do poço do abismo. E por que Deus dá as chaves do poço do abismo a esse anjo? Você se lembra que Cristo é aquele que tem todas as chaves e, inclusive, o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Se lembra? Então, olha que interessante. O próprio Cristo dá a esse anjo o poder de abrir este abismo para que do abismo se suba fumaça, e essa fumaça, sim, é obviamente um símbolo de tudo que é difícil e terrível, que iria subir desse abismo, e juntamente com essa fumaça vinham gafanhotos sobre a terra, ou seja, demônios. E foi dado a estes demônios o poder, sim, o poder de, infelizmente, atormentar os homens, como nós vamos ver já já, por exatos 5 meses. Então eu quero te chamar a atenção disto. É um anjo que tem a chave, que abre o poço do abismo, sobe fumaça, e essa fumaça ela é um símbolo, sim, um símbolo de todo esse momento terrível, porque o próprio sol escurece e o ar escurece. E aí vem gafanhotos. E esses gafanhotos são seres malignos que surgem do abismo para simplesmente atormentar a humanidade, e eles têm como os escorpiões ser bastante conhecido ali no Oriente Médio a capacidade de ferir
e fazer doer a vida humana. Eu acho interessante isso, e se você for, por gentileza, a continuidade do texto, ele diz assim: e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não matassem, mas por 5 meses atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Está compreendendo por que o anjo passou e disse: ai, ai, ai? Ou seja, o que está vindo é algo terrível. Porque na continuação da descrição desses demônios que sobem do abismo, olha que interessante. Eles tinham poder de atacar todos os homens, exceto aqueles que simplesmente tinham o selo de Deus nas suas testas, porque eles não têm capacidade de atacar estes que têm os selos de Deus na testa, porque Deus selou 144 mil judeus para serem suas testemunhas durante a grande tribulação. E o trabalho dos 144 mil será muito especial, ao mesmo tempo em que estes terríveis demônios atacam a humanidade, eles ficarão dizendo: olha aí, é a ira do Cordeiro, é a ira do Cordeiro. Sério, o versículo de número 4, que é o primeiro aqui, diz que eles não fariam mal, nem a erva, nem a verdura, nem a árvore, ou seja, a flora e a fauna não seriam atingidos, somente os homens. E eles não tinham o poder de matar, mas de atormentar. Meus amados irmãos, você já imaginou o que esses demônios malignos e terríveis farão com aquela humanidade desta época da grande tribulação? Aquela humanidade dessa época na grande tribulação? Eles vão atormentar, eles vão tirar a paz, eles vão tirar a tranquilidade. E o tormento é semelhante à picada de escorpião quando fere o homem. É aquele tormento que traz uma dor incomensurável, malignamente incomensurável. Pastor, mas será que esses demônios vão atormentar essas pessoas de forma tão grande? Ah, é? Então veja, por gentileza, o ponto que eu vou destacar agora. O tormento vai ser tão grande que naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Sabe, eu quando paro e penso exatamente sobre isso, eu me lembro daquela 8ª praga no Egito. Eu me refiro agora a Êxodo capítulo 10, versículo 1 a 20. E obviamente os gafanhotos vieram sobre a terra do Egito de tal forma que Faraó disse: olha, peça a Deus. E essa nuvem de gafanhotos, quando veio, tomava todo lugar e nada escapava. O tormento foi muito grande. Agora, você já imaginou demônios que saem do mais profundo abismo e que estavam presos e saem desse abismo e vêm atormentar as pessoas? Meus amados irmãos, não é à toa que o ai, ai, ai é literalmente algo terrível, algo terrível. E quando você vê a descrição que vem desses demônios, assustadora. Acompanhe comigo. E o parecer, ou seja, a descrição que João pôde dar desses gafanhotos,
Eles eram como semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e suas cabeças havia coroas semelhantes ao ouro, e seu rosto era como rosto de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes como de leões. Você sabe por que eles se pareciam como cavalos aparelhados para a guerra? Porque os cavalos da antiguidade, da época de João, que eram aparelhados para a guerra, eram os seres mais temíveis de todo o campo de batalha. Além de grandes e fortes, eles eram assustadoramente preparados para a batalha. Então, o exército que vinha sem ter cavalos, ao ver o outro exército com cavalos, entrava em desespero. Por isso que o João disse, olha, o desespero que eles trazem é tão grande que a vontade de morrer também é enorme, e isso é mais ou menos como cavalos aparelhados para a guerra. Aí quem lesse isso aqui no primeiro século entenderia perfeitamente. É ver o outro exército e os cavalos entrar em desespero. É isso que esses demônios farão. Sobre as suas cabeças, coroas semelhante ao ouro. Ou seja, eles são seres que têm, por parte de Deus, não coroas, mas eles têm autoridade para realizar exatamente aquilo que tem que realizar. E rostos como homens, porque o homem é considerado o ser mais genial da criação de Deus, e sua capacidade de raciocínio, sua capacidade de inteligência, de perspicácia é, sem sombra de dúvida, a mais alta de toda a criação. Esses aqui, soltos do abismo, seriam seres indescritivelmente inteligentíssimos na sua função de atormentar os homens. Agora, quando se fala nesse ponto exato de terem cabelos como de mulheres, aqui tem uma divergência tão grande na interpretação, mas a imagem deve ser ligada ao contexto. O contexto é de terrível pavor e assustadores. E você já viu aqueles quadros de terror que tem aqueles seres horríveis que estão querendo matar os outros no filme de terror, e eles têm cabelos enormes que, desgrenhados, estão por toda a sua face? É mais ou menos isso que foi visto. Não é aqui um cabelo de mulher lindo, penteado. Aqui não se está falando de chapinha, não, muito menos escovinha. Aqui está falando de guerreiros enormes, com cabelos enormes e com cara assustador, e que o cabelo só torna mais assustador ainda. Então, João só tinha isso para descrever na sua época como eram esses seres, porque normalmente os grandes guerreiros, ao irem para as batalhas, se eles não estavam usando capacete, a cara deles era assustadora, e os cabelos, por não estarem escovados, nem lavados, nem penteados, os tornavam mais assustadores ainda, e isso servia para intimidar exatamente quem? O outro indivíduo que estava ali na guerra. E esses seres são terrivelmente intimidadores. E vamos ser francos, existe alguma coisa que dá mais medo do que dentes de leão? Por isso que os dentes dele eram como dentes de leão. Meu amigo, eu que nunca vi um leão de perto, sempre de longe, né, no zoológico, os dentes dele são simplesmente assustadores. Dente de cachorro já faz a gente morrer do coração, dente de leão. Então, isso tudo aqui é descrição para que você veja quão horripilantes são esses seres e como
a partir desta descrição, você vê a capacidade que esses seres têm de atormentar as pessoas. É por isso que os homens pedem a morte, não conseguem encontrar a morte, de tão terrível que vai ser esse tempo. E eles ainda tinham couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate, e cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhões nas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E pior, tinham sobre si o anjo do abismo, que em hebreu o seu nome era Abaddon e em grego Apolion. Sabe o que significa isso? Aqui é o continuar da descrição. Couraça como couraça de ferro, a maioria dos intérpretes dizem que são seres que têm uma capacidade muito grande de não serem destruídos e que têm a capacidade de autoproteção. Daí, couraça de ferro. Terrível essa parte aqui. Ruído de suas asas como ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E você já fez um teste interessante? Eu, quando estudava, ainda no meu 2º grau, eu tive a chance de fazer datilografia. Eu sei que os novos não sabem o que é datilografia, mas já existiu máquina de datilografia no lugar de computadores. A gente não teve computadores uma época na vida, e computador é algo muito recente, a gente tinha as máquinas de datilografia. Se você está datilografando sozinho, o som é tranquilo, mas coloque 10 pessoas datilografando junto, coloque 100 pessoas datilografando junto. O barulho é ensurdecedor. Porque nas guerras antigas se colocavam os carros e os cavalos na frente, para que o barulho do exército ao chegar para combater o outro já pudesse intimidar o outro. Então, esses seres aqui, o barulho que eles fazem já é intimidador, ou seja, o que João está querendo explicar é que quando o 5º anjo toca a 5ª trombeta, esses seres, por qualquer lado que você olhe a descrição, eles são absolutamente assustadores e terríveis. E as caudas dele, semelhante a de escorpiões, para quê? Para ferir os homens. Ferir os homens. Eles têm poder por parte de Cristo, porque Cristo é que tem a chave de qualquer coisa, e Cristo deu a chave a um anjo para que o anjo abrisse e soltasse esse tipo de ser. E eles têm autoridade para ferir os homens. Ferir de tal forma, irmãos, que os homens seriam feridos por 5 meses. Daí você pode entender porque os homens procurarão a morte e não encontrarão. E o pior, obviamente, não são seus aguilhões, não são seus dentes, não é o tempo que eles vão agir, não é o fato de terem couraças, não é o fato de serem muitos e terem poder para arrebentar a vida humana por 5 meses. Eles não têm poder para matar, é atormentar. O pior é que eles não são um grupo desorganizado. Eles têm um líder, e o líder deles, o rei deles, é o anjo do abismo, que em hebreu tem o nome de Abaddon e em grego tem o nome de Apolion. Você sabe o que significa Abaddon? Destruição. Quer dizer, o indivíduo, o anjo que ainda os lidera, porque eles não vão sair do abismo de qualquer jeito, sem liderança, sem saber como simplesmente assustar a humanidade e atemorizar a humanidade de tal forma que vão pedir a morte, os seres humanos. Eles não são anjos desorganizados. Ainda, olha o problema, eles saem do abismo organizados, cada um sabendo o que fazer, cada um sabendo como atormentar, de que forma fazer, porque eles ainda têm um chefe, um líder máximo que tem por nome
Abaddon e Apolion, eles ainda vão trabalhar de forma organizada e o nome do líder é destruição. Meu amado irmão, ainda bem que nós estaremos com Cristo nos céus. Ainda bem que nós não passaremos por isso. A igreja estará nos céus com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E agora dá para começar a entender porque o anjo dizia ai, ai, ai. E fique tranquilo, o pior ainda não surgiu. O pior ainda vai surgir, porque amanhã tem um anjo com uma sexta trombeta e aí você, meu irmão, vai ver o que é grande tribulação. O que é grande tribulação. Mas coloque uma coisa no seu coração. Em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que Deus livra o seu povo do dia da sua ira e que a sua igreja não foi destinada para o dia da ira. Então aguarde o arrebatamento. Você será arrebatado sim em nome do Senhor Jesus. E pregue o Evangelho. Está na hora de pregar o Evangelho. Tem muita gente que nós amamos e nós não queremos que passe por isso. Pregue o Evangelho. Porque se o Senhor voltar agora, a sua igreja sobe, começa assim a ascensão do anticristo. E o que eu acho mais lindo é que estes seres terríveis não têm o poder de tocar nos que foram selados, nos 144 mil. Então, louvado seja o nome do Senhor. E creia, quem Deus separa e sela está protegido. Você e eu que não passaremos pela grande tribulação, já fomos selados pelo Espírito Santo. Então nós somos protegidos todo dia, de toda sorte de intempéries e malignidade. O Senhor com sua graça nos abraça, nos abarca, nos abrange, nos abençoa. E quando nós subirmos, esse mundo não ficará sem testemunhas. 144 mil judeus testemunharão. E estes seres terríveis que surgem do abismo não terão poder sobre ele. Meu amado irmão, amanhã terminaremos o capítulo 9. Já passou de 30 minutos. Deus te abençoe. A paz do Senhor.